Pela liderança do PDT e somando também o tempo de breves comunicações, deputado Marcos Rogério. Vossa Excelência tem 4 mais 3 minutos, 7 minutos. Senhor presidente, nobre deputado Isalci, senhoras e senhores deputados, os que nos acompanham pelo sistema de comunicação da Câmara, minhas saudações. Quero registrar, senhor presidente, com muita alegria nesta casa, nessa data de hoje, a presença de 3 vereadores do sul do Brasil, que estão conosco nas galerias, o vereador Rudemar Kusler, o vereador Rineudo Perim e o vereador Jair Chena, da cidade de Palmitos, lá em Santa Catarina. São bem-vindos a esta casa, vereadores que têm atuação destacada naquele município, na região do meu nobre deputado Onofre Santo Agostinho. E ele está dizendo que foi venda para Palmitos. Onofre é um grande companheiro, um grande deputado, e o desabafo que ele fez aqui não deve servir de justificativa para ele se ausentar dessa casa, porque faria muita falta neste parlamento pela grande atuação que tem. E eu vou falar sobre um outro assunto, senhor presidente, acerca de um drama que nós estamos vivendo no estado de Rondônia, com relação às enchentes do Rio Madeira, mas antes eu queria fazer aqui uma breve ponderação na linha do que o deputado Onofre fez aqui. O Brasil está vivendo um momento delicado. Os municípios brasileiros passam por situações econômicas dramáticas em razão da concentração das receitas no governo central. O governo federal tem chamado para si parte das riquezas do país e concentrado aqui. Eu, na semana que vem, vou trazer aqui alguns dados, alguns números sobre isso, um estudo que eu estou fazendo, acerca dessa concentração, e isso é uma forma de burlar o Pacto Federativo, é uma forma de desrespeito ao Pacto Federativo. Aliás, acho que o Brasil precisa rediscutir o Pacto Federativo, a reforma do Pacto Federativo, porque é uma injustiça o que está acontecendo com estados e municípios brasileiros. Nós tivemos, com relação à última crise, que na verdade não passou ainda estamos no curso dessa crise, que começou lá na meados de 2008, o governo começou a fazer a tal da redução da carga tributária, e o ponto de maior sensibilidade, onde ficou mais evidenciado isso, foi a redução de IPI dos automóveis. Depois veio a redução de IPI da linha branca, e depois veio outras reduções mais. Veja, quando nós analisamos o impacto dessa redução do IPI, nós vamos ver que quem paga a conta dessa redução são os municípios brasileiros. Os municípios perderam receita, perderam arrecadação. Todavia, quando nós comparamos a arrecadação do governo central nos períodos anteriores a essa redução e depois da redução do IPI, nós observamos que a arrecadação do governo central aumentou. Só para se ter uma ideia, agora no mês de janeiro, comparado com o ano passado, a arrecadação foi maior do que o ano anterior. Então veja, há aqui uma desproporcionalidade com os municípios, quer dizer, tira a receita dos municípios e cresce a arrecadação do governo central. Essa matemática é uma matemática perversa para com os municípios, injusta para os municípios, porque é lá onde estão os problemas mais reais vividos pela sociedade brasileira. Penso que o Brasil precisa sim diminuir a carga de impostos, nós precisamos reduzir a carga tributária brasileira, porque é uma das maiores do mundo. Nós temos carga tributária de primeiro mundo e qualidade no serviço público de terceiro, quarto ou quinto mundo para lá, infelizmente. Mas esse é um assunto que eu quero tratar na semana que vem. Hoje, senhor presidente, o assunto que me traz é a situação caótica do meu estado de Rondônia com as enchentes do Madeira. É um drama que está sendo vivenciado por toda a população, mas especialmente as regiões de Porto Velho, Guajará-Mirim e Nova Mamoré. E é um assunto que tem nos preocupado a todos e exige providências imediatas. Como todos estão acompanhando pelos noticiários, Rondônia está sendo acometida pela maior enchente dos últimos anos. O nível do Rio Madeira chegou a quase 18 metros. A marca é considerada histórica, já que ultrapassa a maior enchente registrada, que
que foi em 1997, onde alcançamos 17 metros e 52 centímetros. O rio subiu, agora recentemente, 16 centímetros em menos de 12 horas. A Defesa Civil de Rondônia afirma que mais de 1.000 famílias estão desabrigadas e desalojadas e mais de 568 mil pessoas são atingidas por essas enchentes. O Estado e os adjacentes poderão ficar com escassez de combustível devido, sobretudo, à situação caótica das estradas que estão inundadas ou deterioradas pelas chuvas. Não só o Estado de Rondônia é prejudicado, como também o vizinho Estado do Acre com essa situação. O governo do Estado decretou estado de emergência em várias cidades, como Porto Velho, distritos de Jaci, Paraná, municípios de Nova Mamoré, Guajará-Mirim e toda a região do Baixo Madeira. Baixo Madeira tem a situação mais crítica. Lá poucos são os pontos de terra firme. A água tomou toda aquela região e muitas famílias foram retiradas de suas residências. Como o relatado aqui, senhor presidente, nós estamos enfrentando uma verdadeira situação de emergência, situação emergencial, e por isso eu estou nessa tribuna hoje, fazendo, primeiro aqui, um agradecimento ao governo federal, por meio do Ministério de Integração Nacional, através do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o SENAD, que está dando o suporte necessário para a Defesa Civil Estadual, e aproveitar a oportunidade para reafirmar a proposta do senador Assir Gurgax, do meu partido do Estado de Rondônia, que no tocante justamente à liberação imediata dos recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, para as famílias atingidas pela enchente, para que elas possam contar com uma ajuda extra para recomporem suas vidas, bem como liberar recursos emergenciais para os municípios atingidos pelas cheias. A exemplo do que foi feito no ano passado nas cheias dos estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro e demais estados que sofreram com desastres. O momento agora é de dar socorro aos que foram atingidos, direto ou indiretamente, por essa enchente. Mas precisamos também investigar as causas dessas enchentes. Acho que esse é um tema que nós temos que olhar para ele com cuidado e saber, é um fenômeno natural ou as obras das usinas do Madeira, usinas de Jirau e Santo Antônio, teriam influenciado essa situação que está ocorrendo em Rondônia neste momento? Eu estou apresentando um pedido de comissão externa, senhor presidente, para averiguar a situação e apontar possíveis causas para o que está ocorrendo em toda a região de Porto Velho e Nova Mamoré, Guajará-Mirim, todos isolados, o estado do Acre também com essa situação. Mas, reitero, neste momento o apelo é para que o governo federal operacionalize de forma rápida e eficiente o socorro às famílias atingidas pela enchente e isoladas pelo bloqueio da rodovia. O ministro já esteve lá, já houve abertura no governo federal para dar apoio, mas o apelo é que esse apoio não seja tardio, não seja um apoio que chegue na hora errada, porque a necessidade é agora, ela é urgente e não pode esperar. Aliás, eu mesmo tinha agenda nos municípios de Nova Mamoré e Guajará-Mirim neste fim de semana e também não posso lá chegar, justamente em razão do isolamento da área. Como os moradores de lá estão isolados, nós também não temos condições de chegar em Nova Mamoré e Guajará-Mirim. A situação é preocupante e exige providências imediatas. Era o comunicado que eu gostaria de fazer, senhor presidente, fazendo esses alertas e esses pedidos também de apoio urgente do governo federal para toda a grande região de Porto Velho, Nova Mamoré, Guajará-Mirim e antes que a situação se agrave ainda mais para os nossos municípios e para o vizinho estado do Acre. Muito obrigado, senhor presidente. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.